Esta é a história de Davi e Esther, um jovem menino e sua mãe, que viviam no centro de uma grande cidade. Davi era uma criança alegre, sonhadora e muito esforçada. Ambos tinham apenas um ao outro na vida. Esther era filha única de um casal de camponeses que se mudaram para a cidade grande em busca de uma melhor condição de vida, pois, na época, a vida no campo não estava fácil, devido à escassez de chuvas e de alimento. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, assim você será avisado toda vez que postarmos um vídeo novo. Quando chegaram à cidade, seus pais, já idosos e cansados de uma vida sofrida, tiveram que dar um jeito de sobreviverem ali. Então, resolveram vender doces em uma banca no centro da cidade. Enquanto isso, Esther, já com 17 anos, estudava para recuperar o tempo que havia perdido quando morava no campo, e quando chegava da escola, ajudava seus pais na banca. Um dia, enquanto ajudava seus pais, ela conheceu um jovem, muito bonito e simpático, que chegou à banca para comprar um doce. Quando seus olhares se encontraram, percebia-se que ali nasceria um sentimento muito bonito. Mas, naquele dia, o rapaz não demorou muito, pois tinha um compromisso com seus pais, que também estavam com ele em outro local no centro da cidade. Os pais de Esther perceberam a troca de olhares e logo aconselharam sua filha a tomar muito cuidado com os rapazes dali, pois em cidades grandes não se podia confiar em qualquer desconhecido. Os dias se passaram e o rapaz passou a ir com frequência na banca dos pais de Esther para vê-la. Eles se apaixonaram profundamente e sempre na companhia dos pais dela, o rapaz, que a princípio se mostrou muito respeitador, aceitou namorá-la de modo tradicional, conforme a exigência dos pais da moça. Assim, ele passou a frequentar a casa de Esther. Os pais dela até gostavam do rapaz, mas apenas achavam estranho o fato dele nunca falar de seus próprios pais e sempre mudar de assunto quando eles perguntavam sobre quem eram e em qual bairro moravam. O tempo ia passando e o amor dos dois só aumentava, e eles se mostravam cada vez mais apaixonados. Até que um dia, sem explicação ou motivo aparente, o jovem não voltou mais à casa de Esther, nem a procurou na banca de doce de seus pais, onde a havia conhecido. 2 longos meses se passaram, e o rapaz sequer lhe escreveu ou mandou notícias para lhe informar o que havia acontecido. Nem Esther, nem seus pais sabiam como encontrá-lo, pois não haviam conhecido sua casa e muito menos seus pais. Isso entristeceu profundamente o coração de Esther, que por muitos dias só sabia chorar, e também o de seus pais, que se sentiam culpados e muito arrependidos de terem permitido que sua filha namorasse um rapaz daquela cidade. Os dias iam passando e aos poucos a rotina da família foi voltando ao normal. Esther continuava a ir à escola e a ajudar seus pais na banquinha de doces no centro da cidade. Porém, poucos meses depois, a família teve uma surpresa que mudaria suas vidas para sempre. Esther, que há alguns dias vinha apresentando enjoos e tonturas, descobriu que estava grávida. Sem saber o que fazer, ela resolveu contar a seus pais, que tomaram um choque, pois eram um casal de idosos com costumes tradicionais e esperavam que sua filha casasse e formasse uma família de modo tradicional, assim como eles. Inevitavelmente, de início, Esther ficou extremamente preocupada, pois, dentro de si, carregava uma nova vida e ela era muito jovem e sem experiência. Perguntava-se como criaria a criança que estava esperando, sozinha, sem o pai, o homem a quem ela tanto havia amado. Seus pais também ficaram tristes por um tempo, mas logo trataram de focar no que podiam fazer para receber aquela nova vidinha que estava por vir do melhor modo possível. Chegaram então à conclusão de que aquela criança, inocente e pura, seria uma bênção em suas vidas e que, apesar da situação carente da família e de seu pai não estar presente, fariam o possível e impossível para recebê-la com muito amor e carinho em suas vidas. Um ano depois, aquela pequena família havia ganhado um novo membro. Davi era uma criança saudável e muito bonita, a alegria da casa naqueles dias. O tempo passava e o menino crescia forte e feliz, e Esther e seus pais continuavam trabalhando duro para que nunca lhe faltasse nada, mas especialmente tratavam de dar àquela criança muito amor e carinho. Quando Davi já estava com 5 anos, a saúde de seus avós aos poucos foi ficando debilitada e já não podiam mais tomar conta da banquinha de doces no centro da cidade. Esther então teve que assumir o único meio que a família tinha de colocar o pão na mesa e se sustentarem. Mas a situação era cada vez mais difícil e o trabalho com os doces já não conseguia suprir todas as necessidades da família. Às vezes faltavam os remédios dos pais de Esther, outras vezes não tinham o suficiente para nada além da comida e do aluguel. Mesmo Esther se esforçando muito, não conseguia dinheiro suficiente para todas as coisas necessárias. Assim, em um espaço de pouco mais de 2 anos, Esther perdeu seu pai e sua mãe, e o pequeno Davi perdeu seus avózinhos, a quem tanto amava. Mais uma vez, Esther estava diante de uma situação muito triste e delicada em sua vida. Ela tinha que trabalhar muito duro para colocar o pão na mesa,
Logo, tiveram que mudar de endereço para uma casa menor, a fim de diminuir o valor do aluguel e as despesas da casa. Agora, eram apenas ela e o pequeno Davi, em uma cidade tão grande que mais parecia uma selva de pedras. Aquela foi uma das poucas vezes em que Davi lhe perguntou onde estava seu pai, mas Esté não queria entrar em detalhes sobre quem era seu pai e o que tinha acontecido com ele, pois achava que Davi era muito pequeno para entender. Então, apenas lhe dizia que um dia lhe contaria. Esté não queria que Davi parasse seus estudos e, para isso, estava disposta a trabalhar dobrado para conseguir fazer com que o pequeno Davi tivesse uma vida o mais normal possível. E assim, a vida foi indo. Davi estudava pela manhã, mas como era uma criança muito esperta, percebia a situação de sua mãe e fazia de tudo para ajudá-la no que fosse possível e se comportava bem para não lhe dar preocupações além das que ela já tinha. A vida deles se manteve assim por alguns anos. Esté e Davi, apesar de tudo, sentiam-se felizes e gratos por terem um ao outro. Esté nunca mais quis se relacionar com outro homem e dedicava sua vida a cuidar do pequeno Davi, dando o seu melhor para que ele não sentisse tanta falta assim de seu pai. Mas, quando Davi completou 12 anos, mais uma vez, parecia que a vida se voltava contra eles. Esté descobriu uma doença séria e teria que passar por um longo tratamento. Isso dificultaria seu trabalho, pois já não podia mais sair para vender seus doces no centro da cidade. Eles então se viram novamente em uma situação desafiadora. Porém, eles resolveram enfrentar a situação com entusiasmo e confiantes de que mais uma vez Deus os ajudaria a superar aquelas dificuldades. Davi, apesar da pouca idade, disse à sua mãe que não se preocupasse, pois ele mesmo sairia para vender os doces no centro, que ela só se preocupasse em fabricá-los e ele se encarregaria das vendas. Esté, nesse momento, o olhou orgulhosa e grata a Deus por ter um filho tão especial como Davi em sua vida. Ela não queria que aquilo estivesse acontecendo, mas não havia outra solução no momento e ela resolveu aceitar. Assim, o pequeno Davi frequentava a escola pela manhã e à tarde ia para a rua vender os doces para conseguir algum dinheiro para casa. Davi era muito simpático com as pessoas e elas gostavam muito dele. Sempre lhe compravam seus doces, tanto para ajudá-lo, pois o achavam um rapazinho muito esforçado, como também porque os doces eram realmente muito bons. Em um dia como qualquer outro, Davi vendia seus doces perto de um banco e resolveu oferecer a um homem muito elegante que estava saindo do carro para entrar no banco. O homem parecia alguém importante, pois usava terno e era muito elegante. Então o homem lhe perguntou sorrindo por que uma criança tão bonita que parecia tão inteligente não estava na escola ao invés de vender doces na rua. Davi lhe respondeu que estudava pela manhã, mas que vendia os doces na rua, pois precisava do dinheiro para ajudar sua mãe, que estava em casa doente e não podia trabalhar. O homem percebeu a sinceridade do menino e de imediato se compadeceu de sua situação. Então lhe perguntou quanto custava o doce e quantos ele ainda tinha ali. O garotinho lhe respondeu o valor e lhe disse que ainda restavam umas 20 unidades. O homem então lhe pediu apenas um, mas ao lhe pagar, lhe deu uma nota que compraria todos aqueles doces e lhe disse que ele poderia ficar com o troco. O jovem garoto ficou muito feliz pela gorjeta e disse ao homem sorrindo: "Muito obrigado, senhor." Davi imaginava a alegria que sua mãe também teria ao vê-lo chegar em casa com todo aquele dinheiro. Então, ele continuou vendendo os doces restantes até que acabassem todos. Algumas horas depois, o pequeno Davi voltava muito contente para casa, pois estava levando um bom dinheiro a mais do que costumava conseguir no dia. Imaginava que isso alegraria muito sua mãe, pois ela até poderia comprar algumas coisas que estivessem faltando. No caminho de volta, quando estava passando em frente ao banco no qual conheceu o homem, encontrou no chão um envelope com alguns papéis dentro, e aqueles não pareciam papéis que alguém jogasse fora assim. E já que o banco estava fechado, o pequeno Davi resolveu levar o envelope para casa para mostrar à sua mãe e ver se ela entendia se tratava de algo importante ou se era algo que realmente alguém havia jogado fora. Ao chegar em casa, Davi foi sorrindo contar à sua mãe o que havia acontecido. Mas quando ele começou a lhe contar a história, sua mãe teve uma reação inesperada. Ao invés de sorrir, sua mãe lhe deu uma pequena bronca, pois ficou muito preocupada de quem Davi havia recebido aquela gorjeta. Lhe disse que tomasse muito cuidado com as pessoas na rua, pois nem todas tinham um bom coração e alguém poderia querer lhe dar dinheiro pensando em lhe fazer algum mal. Davi lhe explicou que o homem parecia ser uma boa pessoa. Mesmo assim, sua mãe lhe disse para tomar mais cuidado. Ela então, depois de alertá-lo, sorriu e agradeceu a Deus pelo dinheiro das vendas e disse a Davi que ele era um menino muito especial e que ela o amava muito.
Davi lhe mostrou então o envelope que havia encontrado com os papéis. Ela deu uma olhada rápida, mas também não conseguiu entender. Então, resolveu colocá-los em uma gaveta para olhar novamente depois. No dia seguinte, após a escola, o pequeno Davi se preparava novamente para ir ao centro vender os doces que sua mãe havia preparado. Davi dizia sempre à sua mãe que a amava muito, que ela ia ficar boa e que um dia ele seria um homem muito importante e que teria muito dinheiro para que eles nunca mais passassem necessidade. As palavras de Davi mexiam muito com Esther. Ela lhe deu um beijo e lhe disse que sim, que Deus o ajudaria a conseguir. Mas assim que Davi virou as costas, uma lágrima correu por seu rosto. Ela pedia a Deus que os ajudassem a sair daquela situação e nunca mais precisar mandar seu filho para as ruas vender doces. Ao chegar ao centro naquele dia, Davi resolveu começar suas vendas perto do banco onde havia encontrado o homem no dia anterior. E para sua surpresa, de longe ele viu o homem elegante, dessa vez sentado no banco da praça em frente ao local. Davi logo percebeu que o homem estava com uma aparência de preocupado. Mesmo assim, Davi resolveu cumprimentá-lo, mas antes de lhe oferecer os doces, sorrindo, lhe perguntou se estava tudo bem com ele. O homem então respirou fundo e, com um sorriso meio apagado, lhe convidou a sentar-se no banco com ele. O homem lhe perguntou como estava sua mãezinha, e Davi lhe respondeu que estava indo. Mais uma vez, lhe agradeceu pela gorjeta e lhe disse que sua mãe lhe deu uma bronca por ter aceitado o dinheiro de um estranho. O homem sorriu e lhe disse que sua mãe estava certa sim, mas no caso dele, não precisava se preocupar, pois não era uma pessoa má e que sua mãe poderia ficar tranquila. Vou até lhe contar um pouco da minha vida para que eu não seja mais um estranho para você, tá bom? Disse o homem sorrindo. Começou então lhe contando que seu nome era Samuel e que quando tinha 18 anos e terminou seus estudos, seus pais de repente resolveram que ele iria estudar em outro país, planejando tudo sem ele saber e praticamente o forçaram a ir. Então, eu não tive outra escolha a não ser ir, disse ele. Lhe explicou que seus pais eram muito rígidos e não aceitaram que ele se recusasse, pois ele mesmo não queria ir. Disse que custou a se acostumar lá, pois não conseguia esquecer daqui. Mas com o tempo, entendeu que o que seus pais queriam era que ele tivesse um bom futuro através dos estudos. Assim, depois de ter estudado muito por muitos anos, estou de volta à cidade que nunca esqueci, disse ele. Davi o olhava admirado, gostando de ouvir sua história, e lhe perguntou por que ele parecia tão preocupado hoje. O homem ficou sério novamente e lhe disse que havia perdido algo muito importante para ele e que estava procurando, mas ainda não havia encontrado, nem soube de ninguém que encontrou. Então Davi o interrompeu e lhe perguntou se eram papéis o que ele havia perdido. O homem respondeu que sim, um envelope com papéis muito importantes que caíram de sua pasta quando ele ia entrar no carro. Davi lhe disse então que havia encontrado um envelope com papéis. O homem pôs a mão em seu ombro e lhe perguntou onde estavam os papéis. Davi respondeu que os havia levado para casa, pois o banco estava fechado e não pôde entregar lá. Então levou para sua mãe olhar. Ele, muito feliz, pois tinha certeza que eram seus papéis, o pediu que fossem até sua casa, pois ele precisava urgentemente daqueles papéis. O menino então se dirigiu à sua casa com o homem, que não parava de lhe agradecer por ele ter guardado os papéis. Quando chegaram de frente à casa, o homem sentiu-se um pouco triste ao conhecer a realidade do pequeno Davi. Era uma casinha pequena e muito simples, e percebia-se que necessitava de uma boa reforma. Davi então lhe pediu que aguardasse ali na porta, que ele iria avisar sua mãe e pegar os papéis. Ele entrou, contou a sua mãe o que havia acontecido e lhe disse que o homem elegante estava ali na porta aguardando. Sua mãe então pegou os papéis e foi até a porta para entregá-los e conhecer o tal homem de quem tanto Davi lhe falava. Porém, quando Esther abriu a porta, ambos ficaram como que paralisados, sem conseguir dizer uma palavra um ao outro. Era Samuel, o pai de Davi. 1 milhão de coisas se passavam em suas cabeças. Esther então rapidamente entregou os papéis ao homem e tentou fechar a porta, dizendo que ele já tinha os papéis e podia ir embora. Mas Samuel pediu-lhe por favor que o deixasse entrar e conversar com ela, mas ela não queria. O pequeno Davi estava sem entender nada daquilo. Então Samuel pediu-lhe que se acalmasse e, com os olhos cheios de lágrimas, pediu que Esther o escutasse. Aquele foi um choque muito grande para Esther. Há 12 anos ela não o via e, de repente, ele estava ali em sua porta. Davi então perguntou se sua mãe o conhecia. Ela não conseguiu se conter e respondeu chorando: "Este é seu pai, Davi." Muitas emoções tomaram conta de todos naquela hora. Samuel ficou pasmo, pois jamais pôde imaginar que aquela criança seria seu filho. Então, ele pediu que Esther se acalmasse, pois tinham muito o que conversar. Esther pediu então que Davi entrasse no quarto por um pouco,
pois ela precisava conversar a sós com Samuel. Ela tinha muitas perguntas a lhe fazer, mas antes que ela começasse a falar, ele lhe pediu perdão por não ter sequer se despedido dela e disse também que jamais pôde imaginar que Esté estivesse esperando um filho seu. Ele lhe contou então que nunca lhes havia falado, mas seus pais haviam descoberto seu namoro com Esté e não aceitavam de maneira alguma, pois queriam que ele namorasse alguém de família rica assim como eles. Além disso, queriam que ele fosse estudar em outro país com universidades de referência. Disse que, na época, ele estava sim muito apaixonado por Esté e que pensava num futuro com ela, mas que uma noite, ao voltar da casa de Esté, seus pais haviam preparado tudo, matrícula, endereço no novo país e até já haviam comprado as passagens para a manhã seguinte para ele ir estudar em outro país. Samuel disse que não teve escolha e acabou indo embora, sem ao menos ter tido tempo de se despedir, mas lhe disse que nunca havia esquecido Esté e que planejava voltar o mais breve possível e encontrá-la novamente, mas que certo dia recebeu um telefonema de seus pais lhe dizendo que haviam visto Esté na banca de doces com um novo namorado e que ela parecia muito feliz. Ele lhe disse então que por dias mal conseguia se concentrar nos estudos. Então decidiu que não voltaria mais para sua cidade e que a partir daquele momento se dedicaria apenas aos estudos, e foi isso que ele fez. Esté então lhe disse chorando que não entendia por que seus pais a odiavam tanto, pois ela jamais havia ficado com outro homem a não ser ele, que aquilo era uma grande mentira, que na verdade havia passado os dias mais difíceis de sua vida quando Samuel sumiu sem dar explicação e quando descobriu que estava grávida e iria criar o bebê sozinha, sem o pai, pois o pai havia sumido de suas vidas. Com grande tristeza no olhar e lágrimas nos olhos, Samuel lhe pediu perdão por tudo o que havia acontecido com ela e com seu filho, Davi. Lhe disse que não esperava que de imediato ela o perdoasse, mas que faria o possível e impossível para conquistá-la e para ganhar o amor de seu filho. Explicou a ela que aqueles papéis eram das empresas de seus pais e que, como eles haviam falecido há pouco tempo, ele agora seria o herdeiro responsável por tudo. Então, eles choraram juntos e, apesar de Esté ainda estar muito magoada, entendeu que aquela situação que lhes havia causado tanto sofrimento havia sido fruto de uma grande maldade. Samuel lhe disse que iria ajudá-la a partir de agora em tudo que ela precisasse e que não queria que Davi, seu filho, voltasse a vender doces na rua. Ele então chamou o menino e, emocionado, lhe deu um abraço apertado e colocou em seu bolso uma boa quantia em dinheiro, dizendo que comprassem o que precisassem e que ele logo voltaria. Naquela noite, nem Samuel nem Esté conseguiram sequer dormir. Ambos perguntavam a Deus como aquilo havia acontecido. Davi, porém, estava muito feliz por ter conhecido seu pai. Assim, dia após dia, Samuel passou a frequentar a casa de Esté, e ele de fato mostrava-lhes toda a história, e suas desculpas eram muito sinceras. Ele lhes mostrava isso por meio de palavras e ações. Samuel estava encantado com seu filho, e lhe dava muitos presentes e os levava para passear. Pagou os melhores médicos para Esté, que em poucos meses se recuperou da doença. Até que, certo dia, Samuel, que havia conquistado o perdão de Esté e reconquistado o amor do menino e sua mãe, resolveu pedir-lhe sua mão, dizendo-a olhando nos olhos que a amava e que gostaria muito de reconstruir suas vidas e a família que ele havia perdido por tanto tempo. Esté havia se livrado por completo da mágoa que sentia por aquele homem, pois entendeu que ele também havia sido vítima da falta de empatia e orgulho doentio de seus pais. Assim, ela aceitou o pedido de Samuel com imensa alegria. Agora, depois de tanto sofrimento, tantas lágrimas derramadas e tantos dias difíceis, suas vidas estavam sendo recuperadas. Esté entendeu que, apesar de toda a injustiça que haviam passado sem poder fazer nada, Deus estava observando tudo e que foi simplesmente Ele que se encarregou de colocar tudo no seu devido lugar e devolver a felicidade aos dias daquela pequena família.